desse tempo, amém? Que Deus tem preparado para nossa vida. Então gostaria de convidar nossos pastores, pastor Sérgio, pastora Débora, para estar aqui conosco nesse ambiente aqui, né? Encontre a aliança. Aí, vamos lá, né? Ok, então nós vamos dar início agora ao que realmente nós viemos, né? Viemos para descobrir aquilo que nós temos por dúvida durante toda essa trajetória, bem? Então, nós estamos aqui com os nossos pastores e nós vamos ter vários blocos, né? Para as perguntas que vocês nos enviaram. Então, nós vamos ter perguntas acerca de casamento, acerca de educação de filhos e até de finanças, amém? Então nós vamos começar com o nosso primeiro bloco, que seria o de casamento, ok? Então é algo muito profundo, né? Então vamos lá. A primeira pergunta: o que fazer quando o seu marido não entende o que você fala, mesmo que você explique várias vezes? O que fazer? Porque, na verdade, como sou uma pergunta de mulher, é difícil de responder da perspectiva da mulher. Então, se começar, eu posso complementar o que você entender aí. O que fazer nessa hora? O que fazer, né? Muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Ou a gente faz aquilo que é um mecanismo de sobrevivência. As mulheres, elas tendem a fazer na frente do marido, quando elas percebem que eles, quando já foram abordados, elas tomam a frente, porque elas começam a ficar desesperadas. E esse é o grande, é muito comum entre as mulheres, mas não é normal, tá? E o padrão do Senhor é que nós sejamos sujeitas aos nossos maridos. Sujeitar não significa também ficar de braço cruzado e esperar tudo que aconteça, mas uma coisa interessante que a gente precisa criar no nosso meio de família é comunicação. Como você tem passado para o seu esposo o que você quer realmente que ele faça? Às vezes a gente fala assim, precisa fazer isso, precisa lavar a louça, precisa isso, né? Ou deixa um pedido muito vago. Você precisa ser mais direta e mais centrada naquilo que você quer dele. Não deixar como uma opção, mas é uma necessidade muito grande. É interessante também, pastora, lembrar que os homens, na maioria das vezes, na nossa geração pelo menos, não foram ensinados pelos seus pais com um modelo muito exemplar ou um modelo bíblico. Então tem homens que até sabem da sua responsabilidade, mas não sabem como executá-la. Então quando a mulher ela pede de uma maneira, digamos como que apenas cobrando, imaginando que o homem deveria saber tudo, isso não contribui, isso gera conflito. Porque imagina você pedir, salvo as devidas proporções, eu vou colocar um exemplo aqui, você pedir para uma criança fazer uma conta de multiplicação, quando ela só aprendeu conta de adição. Então ela não vai conseguir por conta de falta de aprendizagem. Então ela não aprendeu. Então tem maridos que infelizmente não aprenderam. Então o que a esposa, no sentido da perspectiva do homem, pode fazer é perguntar: você sabe fazer isso? Você tem essa habilidade? Você consegue fazer isso? Porque isso também dá a chance do marido dizer assim: eu nunca fiz, nem sei nem por onde começar.
E obviamente os maridos precisam ser humildes também, né? Eu já sei, eu faço isso depois, qualquer hora, uma hora dessas dá para fazer. Isso não é resposta que se dá de uma maneira humilde, de uma maneira sensata, que é o papel e responsabilidade do homem, não é? É o que mais as mulheres ouvem. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu já sei, né? Mas na verdade está escondendo, né? Que não sabe. Seja arrumar alguma coisa em casa, sabe? A casa vai deteriorando algumas coisas. E a mulher, ela tem um pensamento que o homem vai chegar e já sabe de tudo. Que ele sabe mexer em mecânica, elétrica, ele sabe arrumar, consertar carpintaria, marcenaria. Vocês sabiam que nós não sabemos de tudo? Então fiquem sabendo que nós não sabemos de tudo. Nós somos homens, mas não viemos com uma pré-programação, né, de um circuito dentro de nós que nos dá a sapiência de todos os assuntos. Não sabemos. Então é interessante que o homem também seja muito sincero para essa mulher, dizendo, e não ter vergonha de dizer, eu não sei fazer isso, e pedir para um profissional fazer. Mas o papel do homem, então, é deixar a esposa sossegada, indo atrás desse profissional, porque ela vai entender que o marido está fazendo alguma E o coisa. interessante da gente viver em comunidade, como igreja, como corpo de Cristo, é que os homens podem se comunicar com outros homens, que não vão tirar proveito dele, que vão ensinar, que vão ajudar, que vão ter uma prontidão para auxiliá-lo. O que as nossas esposas precisam é dessa tomada de responsabilidade. O que não é suportável para uma mulher no casamento é ter um homem que não assume responsabilidade. Então eu acredito que por trás dessa pergunta está aí talvez uma mulher clamando, dizendo, Jesus, faz alguma coisa para o meu marido tomar essa responsabilidade. Filho de Davi, tem tem misericórdia de mim. E isso não só com coisas que as mulheres esperam, elas esperam até uma proatividade em relação ao cuidado com os filhos, na educação deles. Exatamente. Porque, gente, homens, as mulheres, elas têm muita sensibilidade. E quando elas veem que o marido, ele também é sensível, só que ele está com a mente cheia de outras preocupações e não investe naquilo que está urgente, está com a sineta vermelha ali piscando, ela entra em desespero. E às vezes ela pode falar coisas que possam até ofender, que isso também é errado, né? E nessa hora é importante entender que partir para a ignorância, partir para o ataque, partir para a ofensa, não vai ajudar, só vai piorar. Distanciar o marido. Porque a honra tem que preceder sempre a nossa comunicação. Porque o nosso cônjuge não é nosso inimigo. E se vocês não estão entrando num acordo, não conseguindo chegar nisso que a esposa ou o marido está esperando um do outro, precisa buscar conselho pastoral. E é para isso que também servem os pastores da igreja, ou aqueles que são responsáveis na igreja local pelo aconselhamento. E para concluir, eu gostaria de entrar num assunto, nessa resposta, de dizer para as mulheres, aquilo que a gente não consegue abordando os maridos, nós temos um Deus que consegue todas as coisas. Aleluia. Muitas coisas em casa, eu clamei a Deus. Falei, Senhor, eu não posso passar na frente do meu marido. Eu não posso ser uma mulher rixosa, que fica lá, sabe, azucrinando os ouvidos. Eu não posso ser isso, porque eu não gostaria que alguém fosse assim comigo. No entanto, o Senhor é meu Deus. O Senhor diz em sua palavra que tu és o Deus do impossível. Aquilo que parece impossível do meu marido compreender e se sensibilizar, eu tenho convicção que o Senhor pode fazer isso. E a maneira como o Senhor fala vai de encontro ao coração desse meu marido, porque o Senhor sabe a língua universal de todas as pessoas, como nós compreendemos. O Senhor conhece o seu perfil, o meu perfil, e Ele conhece o de todos os homens. E Ele sabe como falar com esse homem, né? Então, homens, as suas esposas não querem fazer o papel de vocês, tá? Elas estão dando a honra. Quando elas falam assim, por favor, faça isso, elas estão dizendo, eu sei que você tem potencial para fazer, eu sei que você pode, e você é o homem de Deus, que Deus me deu para dirigir essa casa. Amém? Amém.
Amém. E agora vamos para a segunda pergunta. Como fazer para executar todas as tarefas? Exemplo: cuidar da casa, trabalhar fora, dar atenção para os filhos e marido, trabalhar em algum ministério da igreja, se não temos tempo para fazer tudo o que precisamos. Quando eu penso em tarefas, eu tenho que também associar prioridades. Porque tem algumas tarefas que nós colocamos frente a outras que não são tão prioritárias quanto, em alguns momentos, essa ordem muda. Durante a semana, pode haver uma prioridade, por exemplo, para você dar atenção para um filho na aula, né, na lição de casa. As mulheres muitas vezes chegam, tem que fazer uma janta, tem que colocar roupa para lavar, tem que pensar em algumas tarefas mais propriamente da casa. Os homens, porque normalmente aqui no contexto de Japão trabalham mais, eles já chegam dando quase que o resto para a família em termos de força, porque não tem mais o que dar, né? Depois de 13, 14 horas de trabalho, é muito difícil ter fôlego, né? Ter vigor. Então aí precisa estabelecer de uma ordem sensata aquilo que é prioridade. Então eu coloco, por exemplo, nessa lista diária, comunicação. Comunicação, ela exige-se ser plena, ser constante ao longo da semana. Por exemplo, não precisa ser uma comunicação extensa, contar detalhes por detalhes, mas precisa conversar. Precisa falar o que aconteceu, precisa perguntar para o filho o que aconteceu na escola. E não pode aceitar um sim ou não, simplesmente. Tem que ter um processo de investigação para saber do coração. Uma outra questão é o carinho, o toque físico, porque isso não leva muito tempo. Isso é um ato que marca e que, digamos assim, constrói a identidade daqueles que estão na família. Comunicação, toque físico, palavra de afirmação. E as tarefas do lar, obviamente, tem que ser visto para cada lar, porque cada caso é um caso. Tem casas que são maiores, tem casas que são menores, tem casas que tem um cômodo específico, outro não. Enfim, a gente precisa estabelecer de uma maneira sensata o que é mais, digamos assim, prioritário em se fazer. Porque tem muitas mães, né, não sei se a pastora quer compartilhar, mas muitas mães que ficam totalmente envolvidas no serviço de casa e depois elas se penalizam porque não deram tempo para os filhos. Mas será que todo dia precisa ser intensa com a casa? Porque no inconsciente dessa mulher talvez esteja: se eu não arrumar a casa como a minha mãe, como a minha avó, como a minha irmã arruma a casa, eu não sou uma mulher prendada. Mas a sua família exige isso. O seu contexto local de lar exige isso. Então é dentro dessa perspectiva que você precisa trabalhar. Porque senão você vai andar no modelo da outra e não vai ser eficaz para o seu modelo de família, entende? A diferença também de famílias onde os filhos já colaboram com ajuda no lar. Então isso facilita a mãe e o pai fazerem outras tarefas, né? Então, o que é a nossa sugestão? Que a mulher e o homem também ajam com prioridades, né? Qual é a prioridade quando você chega em casa? É comer só? Não. A gente, enquanto faz a comida, pode pôr uma roupa para ir lavando, porque a máquina, acredito que todos aqui têm. Mulher consegue fazer isso, homem nem sempre, né? É verdade. Foca numa atividade até terminar, ele vai... A mulher não, a mulher chupa sorvete e assobia, como dizia minha mãe, né? Tem essa habilidade sobrenatural. E vai arrastando o filho, porque tem filhos que são tão apegados que agarram nas mães. Isso é um dom, eu chamo isso de dom, não é nem... É verdade. E como dar conta do marido depois, como dar conta de tudo, né? Então, quando o marido ele entende que ele é eficaz, assim, eficiente e necessário nessa ajuda,
quando ele quer passar mais tempo com a esposa, o que nós sugerimos para os maridos? Que ele ajude a tarefa da esposa a acabar mais cedo. Porque assim ela vai ficar mais sossegada. Semeia para colher, né? Se os filhos querem mais tempo com os pais, por que os filhos maiores não já se oferecem para ajudar uma mãe a lavar uma louça e a família consegue ficar mais tempo? E aí, nesse caso, é interessante que os pais que encabeçam a administração desse lar distribuam tarefas. Eu, por exemplo, vivi numa casa em que chegamos a conviver em 3 cômodos com 9 pessoas. Aí você fala, meu Deus, é um monte de gente, era uma bagunça. E não era uma bagunça. Porque minha mãe dizia assim, você vai arrumar a cama, vai limpar a casa, vai passar vassoura, você vai colocar água no filtro, você vai fazer isso aqui, vai limpar o banheiro, você vai lavar a louça, você vai fazer a comida, Era tarefa assim, bem cronometradinha, tudo certinho, sincronizada. Se chegasse, tinha lá um prejuízo, não é? Então a gente tem também essa condição, e você, mulher, que está se vendo nesse quadro, você tem essa autoridade de colocar os seus filhos para ajudar. Isso não é uma arbitrariedade ou escravidão, qualquer coisa, isso é até benéfico para a família. E no caso dos maridos, a gente pede uma tolerância maior com mães de bebês, mães de crianças que ainda não podem colaborar com sua ajuda, para também ter paciência, porque a casa nem sempre ela vai estar do jeito que você gostaria. A comida não vai ser daquele jeito. Então vai ter que ser uma comida rápida. Acabamos de falar de prioridade, né, pastor? Então o bebê chora, tem que dar prioridade, meu amigo, senão... Amamentar, trocar fralda, criança que fica, nesse período a criança fica muitas vezes doente. Então é um desgaste maior, mas isso passa, tá? Isso vai passar. Agora, é interessante que é mais uma pergunta de mulher que vocês estão ouvindo aí, maridos. Então, é para chamar a nossa atenção, para termos sensibilidade. A Bíblia diz que aquele que cura, o apóstolo Paulo falando isso a Timóteo, aquele que não cuida dos seus, aquele que não cuida da sua própria família, é pior do que o descrente. Então, que nós não sejamos maridos negligentes no que diz respeito à disponibilidade e disposição para ajudarmos em casa. Porque, ao contrário disso, aquele que não serve a Deus pode estar nos dando exemplo. E isso fica feio para nós, não é verdade? Então, prestemos atenção nisso. E um último detalhe que eu me lembro, que às vezes nós, mulheres... algumas têm dificuldade em se concentrar no que faz. Ou seja, você pega uma tarefa para fazer, mas aí você vai arrumar suas gavetas, seu armário, e fica lá e abre livro por livro e fala, ai, olha essa época, que lindo, meu Deus. Fica lá com aquela nostalgia e o tempo está correndo contra você, né? Então você que sabe que tem essa propensão de ser uma pessoa dessa forma, então se ter resiliência mesmo, falar assim, não, eu vou ver coisas que fazia tempo que eu não via, mas eu vou ser fria nessa hora. É um princípio que a gente ensina no curso Educando Filhos à Maneira de Deus, que a gente pergunta para os nossos filhos quando eles querem fazer alguma coisa, sem antes ter feito aquilo que a gente pediu ou ordenou, né? Aqui, qual a pergunta que a gente faz? Você tem liberdade para isso? Você tem liberdade para chamar a consciência do filho que ele não fez a tarefa, que ele não fez aquilo que você havia mandado, então ele não tem o privilégio de fazer aquilo que ele gosta e quer. A mesma coisa nós, como adultos, precisamos ter essa consciência. Eu tenho liberdade para isso, eu tenho liberdade para ficar no Instagram quando eu preciso estudar a palavra de Deus para preparar uma mensagem. Eu tenho liberdade de assistir um filme na Netflix, né? Mesmo que eu goste lá, se eu tenho um momento de oração, um momento de intercessão, um conselho que eu preciso dar, oferecer na igreja. Eu estou falando com um pastor agora. Agora, com um homem é a mesma coisa. Se a minha esposa está lá, sobrecarregada, eu vou ficar na televisão? Não dá, né? E agora é complicado para as mulheres que ficam em casa, trabalhando em casa, porque ainda não voltaram a trabalhar. Você precisa, quando tem muitas tarefas, fazer um horário de almoço.
o seu almoço e contar no relógio, assim como se tinha na fábrica, e café da manhã, do contrário, você vai se perder, o seu horário de almoço vai se tornar já um longo tempo de perda de tempo. E vai ficar pesada a rotina e você entra em tristeza. Isso. Vai ficar Aí seu marido está chegando e fala, meu Deus, ainda tenho que fazer isso. Poxa vida, ai, que vergonha. Aí fica aquele desespero, aquele mal-estar. Então, o Senhor é a nossa força, Amém. tá? Dá tempo de fazer tudo. Aleluia. Viu? Amém. Então vamos lá, continuando aqui. O que devemos fazer quando a esposa está querendo se dedicar à obra ministerial da igreja e o marido aceita inicialmente para não ficar chato? Mas depois ele fica reclamando e colocando empecilhos para ela poder desenvolver esse trabalho. E ela não consegue fazer isso com excelência para Deus. Então, o que fazer? Eu penso que assim, casamento é coisa de adulto, né, gente? Casamento é coisa de gente madura. Gênesis capítulo 2, versículo 24 diz que deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher e ambos se formam em uma só carne. Ali, eu costumo sempre perguntar para os casais, né? Quem que era o pai e a mãe de Adão e Eva? Então por que Deus colocou aquilo como referência no texto? É porque indica que casamento é só para gente que está emancipada, gente madura, que agora não precisa mais do cuidado do pai e da mãe, mas pode cuidar e oferecer cuidado para outra pessoa. Então isso quer dizer que o homem da casa tem que ter palavra, tem que saber que aquilo que ele abençoou não pode voltar atrás. Porque assim como Deus nos abençoa com dons, talentos que são irrevogáveis, não volta atrás da sua palavra, o homem de Deus é um homem que abençoa e que paga o preço por abençoar. E não vai ficar no meio do caminho fazendo cabo de guerra. Até porque no Velho Testamento a gente vê essa atitude praticamente deixada como uma lei, para que os homens fossem maduros nesse aspecto. Quando eles autorizassem as mulheres a fazer alguma coisa, no meio do caminho, eles não podiam dizer não, porque isso era como um voto para Deus, isso era a palavra deles. Lá no livro de Levítico, eu não me lembro, acho que era Números ou Levítico, que fala sobre isso. Quando um homem abençoava uma mulher e dava o direito da mulher fazer um combinado com Deus, um voto para Deus, e ele dizia assim, amém, está abençoada, ele não podia voltar atrás. Então você e eu, como homens, precisamos nos conscientizar que a obra de Deus foi um voto que a tua esposa fez. Então ela não pode voltar atrás, mesmo que você seja o marido dela. Se você a abençoou, está abençoado. Então não pode ficar fazendo a esposa voltar atrás. E lembrando que as esposas precisam ser coerentes com aquilo que elas pegam para fazer na casa do Senhor. Tem mulheres que amam se dedicar à obra de Deus. E nós e o Senhor também achamos lindo isso. Só que precisamos ter equilíbrio com os horários. Se você marca uma coisa aqui na igreja para fazer no sábado, você dá um horário para o seu marido que vai voltar para casa, é nesse horário que você tem que voltar para casa. Eu já vi algumas mulheres que ficam aqui, saíram muito tarde, e eu fico pensando, meu Deus, e o marido dessas mulheres, os filhos, o que eles estão pensando? Porque às vezes pensam que é uma ordem nossa, né? Sim. E não é ordem. Tem mais que fica bravo comigo depois, né? Então, assim, o pastor está arranjando coisa para minha mulher fazer e ele está esquecendo que está separando o nosso casamento, mas não tem nada a ver com isso não, tá bom? Então tem que ter um limite, né? Se a coisa exige-se muito tempo e existe um prazo para se entregar mais longo, então que fracione esse tempo ao invés de fazer num dia só tudo. E aí... O apóstolo Paulo declara, ele faz uma declaração importante para nós nesse sentido. Seja a vossa moderação conhecida de todos. E moderação é equilíbrio, é sensatez. Você não tem que ter o constrangimento, minha irmã,
Se você estiver num ministério aqui na igreja e passou do horário, você pedir licença para as suas irmãs e disse: irmãs, eu tinha um combinado com o meu marido, com a minha família, e assim como ele me abençoou para estar aqui até tal hora, eu infelizmente não vou poder ficar aqui com vocês, tudo bem? Então vocês me compreendam, por favor, eu vou voltar para casa. Isso não é um demérito para você e nem tampouco tornar o seu marido um terrorista, porque é um combinado. Amém, né? Então, pelo tempo nós encerramos a parte de casamento, mas se a sua pergunta ela não foi respondida, nós teremos o segundo, o terceiro, né? E aí a gente passa para o bloco agora de educação de filhos. Amém. Educação de filhos, então vamos lá, então, né? Primeiro, até que ponto nós como pais podemos interferir no futuro dos nossos filhos? Até que ponto? Até o ponto dele ou se emancipar ou casar. Porque os filhos foram dados aos pais como herança do Senhor. Eles só podem ser flechas, ou seja, serem enviados, serem entregues à vida que eles vão ter que encabeçar, quando eles tiverem essa, digamos assim, conscientização de que assumem a responsabilidade pela vida deles. Então, por que a gente fala emancipar-se? Porque alguns filhos se tornam adultos, mas eles não casam, porque essa geração de agora prefere ficar com pais ou morar sozinhos, que não é um problema, não é um problema, desde que este filho ou esta filha sejam capazes de assumir a sua própria vida. Agora, não quer dizer que os pais não interfiram na vida dele, porque se ele é um solteiro, os pais ainda têm responsabilidade sobre a vida dele. Se morar embaixo do mesmo teto, ainda mais, porque ali quem, digamos, tem a autoridade sobre o lar são os pais, não é o filho. Então a Bíblia, ela deixa claro que os filhos devem obedecer os pais, né? Lá em Efésios capítulo 6, no versículo de número 1, recomenda que os filhos obedeçam os pais. E no versículo 2 está dizendo assim: e honrem aos vossos pais, para que os seus dias se prolonguem na terra. No versículo 1 está falando de obediência, no versículo 2 está falando de honra. Qual é a diferença entre um e outro? Obediência se deve até o momento em que esse filho se emancipa ou se casa. E aí ele vai para o versículo 2, então ele só vai dever honra aos pais. No curso também Educação de Filhos à Maneira de Deus, nós ensinamos o princípio do funil. Vocês lembram? O princípio do funil, imagina a figura de um funil. Então, com menos idade, imagina que a idade vai crescendo, certo? Então você vê o funil nessa formação. Então, com menos idade, menos responsabilidade, então menos autonomia. Quanto mais idade a criança vai tendo, a ponto de chegar na fase adulta, digamos assim, a responsabilidade vai aumentando à medida que ela vai crescendo, e a autonomia também vai nessa mesma cadência, até chegar à fase adulta, onde assume-se total responsabilidade pela vida e a autonomia é toda dele, é toda dela. Mas até então tem que haver uma prestação de contas para o pai, do que está fazendo, para onde vai, que amizade que está tendo. Não abençoou você para fazer isso. Exatamente. Você está andando com essa pessoa não é adequada para você, é uma amizade tóxica para você, você não pode, né? O pai e a mãe não podem se acovardar, porque os nossos filhos, nessa geração de agora, estão muito avançados. Mas isso não quer dizer que com o avanço da tecnologia, do conhecimento, eles adquiriram sabedoria. Porque vale lembrar que conhecimento não se traduz em sabedoria antes que se tenha a experiência prática do conhecimento. Para isso precisa de idade, para isso precisa de vivência. Então seu filho pode conhecer muitos assuntos, mas se ele não praticou, se ele não teve tempo adequado para a vivência, ele não é sábio. Então ele precisa de você como um sábio da vez. Então você tem que falar, você tem que participar da vida dele. Obviamente, a gente não está aqui a ferro e fogo.
e nem para colocar os filhos como, digamos assim, adversários dos pais, e nem os pais como monstro dos filhos, mas para conciliar os dois, para ter um bom relacionamento, tá certo? Por exemplo, a gente tem que aconselhar o filho, filhos de menor idade, abaixo dos 18, 19 anos, a gente tem que ficar mesmo ajudando todo o tempo, mas os que já vão entrando na fase adulta, a gente aconselha, mesmo se não pediram o nosso conselho. Então, essa é uma maneira de se intrometer. Vamos dar um exemplo do Oliver. Sim, ele está. Falei com a Ludmila que está conosco aqui hoje, né? Nós não esperamos eles nos perguntarem alguma coisa ou nos darem permissão para falar alguma coisa do coração deles, porque se a gente esperasse, eles nunca dariam, porque eles acham que isso não é necessário. Mas se eu vejo a minha filha correndo risco, se eu vejo meu filho correndo risco, eu vou tampar os meus olhos para isso e vou dizer assim, essa é a responsabilidade de Deus agora? Eles já sabem, porque eles conhecem a palavra de Deus. Não sabem. Não, eles sabem a palavra, mas praticar muitas vezes eles não sabem. Eles não sabem discernir os tempos, eles não sabem discernir as ocasiões que são oportunas ou não, para começar, para terminar, para fazer alguma coisa. Então, muitas vezes eles são desencorajados por conta da imaturidade para tomadas de decisões. Então a gente precisa encorajar, falando, não, você tem que fazer, não pode esperar mais. Você está na idade para fazer. Está na idade de fazer isso. Mas ao mesmo tempo, em algumas situações, eles querem avançar o farol. A gente, volta para cá. Você ainda precisa de mais maturidade nisso aqui, precisa ser um pouco mais humilde. Então não tenha medo, porque o amor de Deus lança fora o medo. Então se você tiver medo, está faltando amor pelo seu filho, amor de Deus em você para o seu filho. Então não deixe isso acontecer. Você tem essa liberdade de questionar, de falar. Nosso filho, como vocês sabem, já é um missionário, está na África do Sul, já tem sua vida praticamente emancipado, tá aí a portas do casamento, em nome de Jesus, né? Mas eu quando quero falar algumas coisas com ele, não tem problema. E não é porque eu sou pastor, eu sou pai dele, entende? Então nós estamos transmitindo essa verdade a vocês, porque sobretudo é uma verdade bíblica. Os pais precisam dar orientações aos filhos. Lembra que nós meditamos no domingo passado sobre o Deuteronômio capítulo 6? Ouve, pois, ó Israel, estas palavras que hoje vos ordeno estarão no teu coração, falando para os pais. E tu as ensinarás e as inculcarás aos teus filhos. Eu gosto dessa tradução que fala inculcar. Inculcar é insistir, é falar, mesmo que ele não tenha, talvez, tanto desejo de ouvir. Então a gente precisa ser pai nessa hora. E algumas vezes a gente tem um retorno de cara feia, meus irmãos. Isso é muito comum. Você não fazia cara feia para o seu pai e para a sua mãe? Eu fazia demais. Fazia cara feia. Eu nunca respondi, mas a minha cara era uma resposta daquelas horrorosas. Era um tapa na cara da minha mãe, muitas vezes, né? Mas na verdade, quem é que tinha razão? A gente no fundo sabia que eles tinham razão. É a mesma coisa que você pensa no seu filho. Então, olha, se ficar emburradinho, a gente começa a tirar sarro, né? Essa tromba tá enorme, vamos cortar esse bico aí, né? Então a gente, né, Lúcia, a gente brinca assim, já tá fazendo cara. Então, o Oliver é a mesma coisa, gente. Sim, a gente percebe até ele engolindo assim, ó. Lá do outro lado da tela, né? Temos que falar, ele um dia vai ser pai também. E ele tem que aprender com o pai dele, como fazer com o filho dele. Se você não tiver essa postura, você está não apenas sendo omisso no seu papel, mas também deixando o seu filho sem aprender um princípio que no futuro ele vai ter que exercer com o filho dele. Acabamos de falar que tem alguns maridos que são despreparados para a tarefa de serem maridos. Por quê? Porque os pais, a geração anterior, achavam que os filhos já são pré-programados, tem que aprender sozinhos, se vira nos 30. Aprende com a vida, e a vida
Vida Ela não não ensina. ensina, gente. A vida só deixa A vida você judia. chutar. Judia das Você pessoas. chuta muito. E aí, de tanto chutar, você arrebenta a cabeça do dedão. Né? Vamos lá? Ok, obrigado. A segunda pergunta, não somente para as pessoas que estão na igreja, mas a gente vê que muitas pessoas perguntam que também não conhecem, têm conhecimento bíblico, né? E eles fazem essa pergunta: o que fazer quando a escola não toma uma atitude correta em relação ao bullying, ou IDB, né? Como se acalmar para não fazer besteira? Será que eu devo ou não descer da cruz nesse momento, né? Não descer da cruz. É uma. Né? Eu vou repetir o texto, né? Seja conhecida de todos a vossa moderação. Né? Nós vamos ser, digamos, cristãos na essência da palavra. Agimos como Cristo agiria. Né? A Bíblia diz que assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles, vendo a vossa obra, glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Se você chegar lá na escola fazendo barraco, chamando a diretora, vem cá, minha senhora, agora! Não vai brilhar luz, vai brilhar trevas, né? E a gente precisa, bom, na pergunta, se eu não me engano, está dizendo como que proceder em caso de já comunicou com as autoridades da escola. Sim. Agora, a sugestão então leve testemunhas para conversar de novo. Pode ser pessoas estranhas, um tradutor que você sabe falar o Nihongo, mas leve alguém que também saiba falar, para ser uma testemunha daquilo que você está dizendo. E ainda dá um tempo para que eles consigam mudar, né, gente? Uma providência. Vou tomar providência. Aqui no Japão é comum fazer o seguinte: quando um pai vai, ou o pai e a mãe, né, nesse caso de bullying, é necessário que os pais, para criar uma força, uma preocupação, no caso, que vão, o casal de pais, não deixa só a mãe, não deixa só o pai. Eles vão ter isso já como uma preocupação. O pai e a mãe vieram na escola, então isso já chama atenção. E não chega lá desrespeitando o diretor ou a professora, porque talvez esse caso fuja do conhecimento deles. Então, se foge do conhecimento é uma coisa. Se você já conversou e se repetir o caso, você tem o direito de dizer assim: agora eu não quero mais conversar com a senhora, agora eu quero conversar com os pais dessa criança, porque aqui no Japão funciona bem isso. Agora eu gostaria que a senhora intervisse na situação, chamasse o pai e a mãe desse garoto, dessa garota, para eu conversar na frente da senhora, que eu não gostaria mais, porque eu não vou mais vir aqui. Então, se violentar o meu filho, se fizer alguma coisa com o meu filho no aspecto dele sair daqui machucado, sair daqui com alguma coisa ele não veio aqui, né, na escola para receber, aí nós vamos ter que ir para meios mais efetivos, polícia, ou ir num órgão da cultura, do ensino, para fazer uma denúncia mais firme, porque senão a coisa não para. Não só o bullying físico, mas o psicológico, tá? Porque é o que mais eles fazem aqui, né? Da rejeição, de falar palavras, zombaria, de desejar a morte. Para os novos alunos ou estrangeiros. Então isso a gente já ouviu muito dizer e sugerir para que esses alunos que sofrem com bullying não se intimidarem. Exatamente. Não se coagirem, não ficarem coagidos no cantinho, porque eles se aproveitam mesmo. Quando eles percebem que uma criança que já entende, eu estou falando para os maiores agora, que já entende como se defender, mas se você se comporta como concha, se fecha, você recua, eles vão ganhando espaço. Então esse ganhar espaço que é o preocupante, porque você não retoma sozinho. Aí eu digo, lá daquela primeira pergunta, da comunicação, prioridade, que eu falei da prioridade, da comunicação em casa, você investigar o coração do seu filho, você saber o que ele está passando,
Porque normalmente um filho, ele só vai falar do bullying que ele está sofrendo quando está lá nas últimas consequências. Então, se o pai e a mãe investir no coração do filho, já de antemão ele pode abastecer o coração do filho com, digamos assim, reforço para a identidade do filho. Então, os nossos filhos, por serem estrangeiros, têm características físicas diferentes dos japoneses, né? E aí, normalmente, já são atacados por essas diferenças. Então, se o filho tiver com o tanque emocional dele abastecido pelo pai, pela mãe, com palavras de afirmação diárias, né? Isso não custa nada, gente. Isso é a cultura da bênção que a gente deve praticar como igreja. Você é bonito, você é inteligente, parabéns, como você é corajoso, como você é capaz. Eu vejo você um menino tão bom, tão delicado, tão educado. Isso precisa sair da nossa boca, pai e mãe, porque isso constrói uma fortaleza de bênção dentro do coração dos nossos filhos, que as palavras, os gestos que virão externos não vão passar, vão ser impenetráveis nessa muralha de afirmação que a gente constrói. Do contrário, eles ficam vulneráveis. Vocês já nos ouviram falar aqui que a influência que os nossos filhos recebem na escola, muitas vezes tem maior potencial do que a nossa, se a gente não fizer o nosso papel, não é? A Bíblia diz que aquele que anda com sábio se torna sábio, mas o companheiro do tolo acabará mal. Então, na escola tem muito tolo. Então, se você não colocar a sabedoria de Deus na vida do seu filho e enchendo o coração dele com a palavra de Deus, no aspecto de reafirmar a identidade dele, ele vai sucumbir lá fora. Então, quando alguém falar, você é feia, aí você é horrível, a pessoa já vai estar certa de que ela não é isso, porque ela está recebendo em casa algo muito precioso. E fazer com que também dentro de casa essa cultura do idimê, do bullying, seja exterminada. Porque quem sofre bullying tende a fazer com outros. Quando ele se supera e vem os novatos, ele vai replicar isso, porque no inconsciente dessa criança não é justo que eu tenha sofrido, agora eu vou fazer alguém sofrer também. Então nós precisamos ser o final dessa cultura. E começar na casa dos irmãos. Vocês precisam ensinar os filhos a não ter esse comportamento dentro da igreja. Não colocar o apelido, não falar da identidade do outro. Isso marca a gente, isso é muito terrível. A começar dos pais. Eu sempre brinco aqui com vocês, mas era uma coisa que até conhecer Jesus Cristo e ter, cura para minha alma, era terrível aquilo. Era ouvir aquilo e ficar com raiva, não é? Minha mãe, por exemplo, usava pseudônimos conosco em casa, isso antes dela se converter, obviamente. Ela chamava a gente de marmota, de múmia paralítica. Vem cá, sua múmia paralítica, o que você está fazendo? Imagina, uma múmia já é um negócio horrível, imagina paralítico, gente, negócio terrível, né? Então, quer dizer, a gente vê, sem a pessoa perceber, que está matando a identidade do filho. E aí não sabe por que o filho é inseguro, não sabe por que o filho reage de uma maneira violenta quando ele se sente afrontado. Porque colocou uma coisa que não era contrário da palavra que deveria, que era a palavra de afirmação. Ensinar para a criança que ela não é sozinha nessa rejeição na escola. Tem outras crianças sendo rejeitadas simultaneamente. Muito bem. Então, muito bem colocado. você ensina o seu filho ou a sua filha procurar essas pessoas que ficam sozinhas, a se unir a elas. Fala assim, por que você fica sozinho? Vamos comer junto? Vamos brincar junto? Ser essa pessoa espontânea, né? Tem que sair da caixa, gente. Tem que sair da concha. Porque foi colocado tanta palavra marcando a identidade do seu filho lá na escola, que às vezes eles se sentem desencorajados a sair desse ciclo. Então, ore antes de saírem de casa e proclame mesmo. Você vai conseguir falar, você vai conseguir fazer novas amizades, você vai conseguir que a sua estima não seja rebaixada, você vai lembrar de todas as palavras que Jesus fala a seu respeito, do que você é. Você não precisa provar nada para ninguém, você não precisa fazer nenhuma arte aí fora,
você não precisa pular muro, correr risco, você não precisa recrutar. roubar nada nas lojinhas, né? Porque existem essas ganguezinhas. Para se fazer valer no grupo, então ele se sujeita a fazer o que o grupo faz. E você não pode deixar isso acontecer, né? Solução. É interessante pensar do ponto de vista da Bíblia. Jesus nos ensina esse princípio. Quando você é rejeitado, quando você é acusado, quando alguém mente, quando alguém te calunia, qual que é a palavra dele no Sermão do Monte? Lá no capítulo 5 de Mateus, no versículos 11 e 12, diz assim: bem-aventurados sois vós quando perseguirem, mentindo, perseguirem e mentirem a vosso respeito, e dizendo todo mal contra vós. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão que estás nos céus. Detalhe, porque assim perseguiram os profetas antes de vós. Então aí ele coloca exatamente desse prisma. Se os profetas obedeceram a Deus e por isso eles foram honrados, você também, se obedecer a Deus, vai receber força para superar isso e vai passar por isso. Então, aí você pode complementar com a ideia. Quando eles disserem que você é feio, você tem que dizer: não, eu não penso assim. Não é assim que Deus pensa de mim. Porque se nós acolhermos as palavras que estão sendo dirigidas a nós, sem que a gente ofereça um contraponto de ideia, eles não param. Então, até que a gente retruque, fala: não, você pensa assim, mas eu sei que Deus me ama, eu sei que meus pais me amam, eu tenho muita gente que me ama, e você faz isso porque certamente você não tem essa certeza de alguém que te ame, como o Deus que eu sirvo. Então, ensinar os filhos a se contrapor, porque essa contraposição anula aquela palavra de entrar no coração, mas reafirma aquela que já recebeu do Pai e obviamente de Deus. Sem bater, sem violência, violência gera violência. E sem gritar com o filho: mas você não faz nada. Não coloca mais pressão no filho, ele já está cheio de pressão. Você parece um banana. Aí pronto. Hello? Né? Fazendo bullying com o próprio pai, fazendo bullying. Entendeu? Não, você é marica demais, pode ser marica. Marica já é outra coisa, né? Então já está marcando a identidade do filho. Então vamos extrair. O que você pensa disso? Vamos criar um cenário aqui. O filho chega: pai, eles me chamaram disso na escola, me chamaram de gordo, de baleia. Eles querem que eu morra. E o que você pensa disso? Você acredita nisso? Eu não acredito, mas é difícil. O que eu vou fazer? Então eu vou te explicar o que você vai fazer. Quando eles disserem a respeito da sua gordura, ou do seu tamanho, ou enfim, da sua altura, ou de alguma característica física, você fala assim: isso é porque eu sou especial para Deus. Deus me fez especial. Eu sou diferente de você e é talvez por isso que chame a sua atenção. Porque você parece me ver mais especial que você. Mas não tem problema não. Deus também ama você. Entendeu? Ensina a criança a reagir de uma maneira inteligente. E não, é você, vem cá. Porque eu agi assim. Lá em casa minha mãe me chamava de marmota, múmia paralítica e tudo mais, né? Companhia limitada. Eu dizia: se eu falar para minha mãe que ele falou, ela vai me bater ainda. Então eu prefiro bater nele, porque aí resolve a situação. Mas não resolvia. Porque eu batia em um, dali amanhã tinha outro, batia em outro. E dali os dois que apanharam se juntavam e me davam couro depois. Então eu saía perdendo, porque depois eu ia para a diretoria. Enfim, trazia uma série de consequências. Então não é o caminho. Obrigado. Temos aqui nossa última pergunta aqui. Qual deve ser a atitude dos pais quando os filhos começam a se interessar por pessoas do mundo? É um caso que nós não estamos isentos, tá bom? Não estamos livres. Todo mundo se apaixona na escola. Não adianta você dizer: ai, olha, eu cresci na igreja. Isso é uma questão natural. O ser humano que entra na fase da puberdade, ele não sabe como se apaixona, mas só sabe que se apaixona. Se apaixona até olhando no espelho nele mesmo, como se é lindo, né? O cara está com os hormônios saltando pelos ouvidos. Então, nessa hora, volta aquela questão dos pais andarem juntos com os filhos
importantíssimo o pai reafirmando essa questão de preciosidade dos filhos, porque a fase da puberdade é uma fase que há uma revolução interna em questão física, dizendo, né? Mas também psicológica, porque enquanto os hormônios estão a flor da pele para se apaixonar e para se ver bonito, interessante do ponto de vista do outro, o psicológico está querendo afirmação, porque é a fase da carência. Então une esses dois elementos que são, digamos assim, bombásticos para a vida, né? Um é ser desejado. Então como eu vou me apresentar, né? Porque eu não vejo nenhum adolescente, desde olhar para a manchinha que tem no tênis até o cabelo, se tem um fio de cabelo fora, o cara fica ali brigando com o cabelo para ajeitar, não é assim? Não sei se você já passou por essa fase. Muito prazer, eu já sou um adulto, você já passou por essa fase de não se suportar, né? Cabelo, né? Parece que era um velório que eu fiquei quando apareceu uma espinha, né? Então, são duas fases muito interessantes que acontecem na vida de um adolescente para a juventude e que os pais precisam estar presentes para monitorar o processo. Por exemplo, a sua filha, ela dentro dessa situação, ela vai estar mais exposta. Porque se ela tiver facilidade para se apaixonar, coisa que naturalmente vai acontecer, haverão outros meninos com facilidade para receber a paixão dela. E como fazer nessa hora? Você vai colocar um cinto de castidade, uma corrente no pescoço e vai andar do lado dela com uma câmera, vai colocar uma GoPro em cima assim, vai andar. Aí a questão é ensinar os princípios da palavra de Deus e deixando muito claro o que vai acontecer. Então, por exemplo, como eu já treinei o coração dos meus filhos na fase de adolescência. Aqui nós temos um curso que chama-se Romance à Maneira de Deus. Para quem não ouviu falar, esse curso trata exatamente dessa época. Uma época em que os hormônios vão aflorar, que a carência vai aumentar e os pais precisam saber como lidar com isso. Então, de uma maneira resumida, o dom que Deus dá para nós, que a gente chama de dom de atração. Então, a gente se sente atraído por alguém e a gente pode atrair alguém a começar dessa fase de puberdade. Então, onde eu aponto o meu dom de atração, onde eu miro o meu dom de atração, eu posso ter a capacidade de atrair, de me fazer atraído e de atrair pessoas. Então, por exemplo, nessa fase de adolescência, há muito daquela coisa de chat, de rede social. Então, precisa ter uma conversa cotidiana com os filhos a respeito de se estão apaixonados por alguém. Porque, como a gente disse, é natural. O problema não é estar apaixonado. O problema é abrir o coração nesse processo de paixão. Então, é aí que o pai e a mãe precisam entrar. E aí eu vou repetir, o pai. Porque o pai é o guardião do coração dos filhos. Então, o pai vai perguntar para a moça: minha filha, tem alguém mandando um bilhetinho para você lá na escola? Você está mandando um bilhetinho para alguém? Vamos conversar sobre isso? Porque os pais falam assim: ai, pastor, não dá, pastor. É difícil, pastor, meu Deus. Né? Tem pai que fala assim: ai, eu vou ter que conversar com a minha filha sobre bilhetinho, né? Eu sei que você sente vontade de pegar no pescoço do menino, né? Mas não precisa disso. Você tem que, por enquanto, cuidar do coração dela. E se você for de uma maneira amorosa, de uma maneira paciente, há um outro princípio que a gente chama de janela do coração. Então, o coração dos filhos estará sempre aberto para os pais, primariamente porque os pais são aqueles que os filhos entregam crédito, dão crédito, credibilizam, porque cuidam, porque alimentam, porque amparam. Então, a comunicação vai fazer você ter discernimento para a janela do coração aberta. Então, nessa hora da comunicação, com perguntas francas, sem pôr um tom de voz, saber enérgico, não precisa. Você sabe que é natural da sua filha se apaixonar. A única coisa é você monitorar o coração dela para ela não se entregar com paixão, porque ela não tem maturidade para construir um relacionamento. É só isso. Sendo do mundo,
e sendo do mundo, né? Que a pergunta foi essa. Isso com rapazes cristãos, com garotos cristãos, mas com garotos e garotas fora do padrão de Deus, né? São pessoas, são amadas, mas a mente delas é totalmente diferente. O modo que elas pensam a respeito de Deus, às vezes elas nem creem no Senhor. E o problema não é na fase até de relacionar-se, né? Antes do casamento. O problema vem após o casamento. Então, porque o princípio da palavra diz que julgo desigual 2 Coríntios capítulo 6. É pecado. 2 Coríntios 6,15. Não é uma palavra de pastor isso. É pecado porque a Bíblia diz que é pecado. Deus não quer que isso aconteça. Os seus princípios espirituais não são os mesmos que regem a outra pessoa. Inevitavelmente, Deus não vai poder trabalhar neste casamento de uma maneira a ser o Senhor desse casamento. E esse casamento estará, digamos, fadado aos problemas, se não separação futura. Aí o rapaz pode falar assim, mas eu vou na sua igreja. Eu até gosto da palavra que dá lá. Eu me sinto bem, me sinto em paz. Olha, garotas, quando um rapaz faz isso ou ele fala assim, ele vai fazer de tudo para te conquistar. Ele vai fazer de tudo. Ele vai falar coisas que nem ele mesmo concorda para te seduzir. E depois que ele te conquistou, aí ele não vai ser mais um rapaz espiritual. Ele não vai ser mais. Aí ele vai querer o seu corpo. Aí ele vai querer o que você pode oferecer para ele. Ele não vai querer dar a você o melhor. Porque amar é dar o melhor. Querer o melhor de você é lascívia. E alguém que está na lascívia não é alguém espiritual. É alguém que está vivendo com base nos seus desejos carnais. E a Bíblia diz que os desejos carnais dão para a morte. Então, se você se relacionar com uma pessoa que só quer o seu corpo, o seu casamento vai morrer. Isso que nem um adolescente já nem pensa em casar. Então, o que o adolescente quer? Ele quer beijar na boca. Essa bem é verdade. E aí, ele quer isso apertar vai você e beijar muito na boca. Então, é isso que você quer? Você quer gastar os seus dotes? Você acha que quer ganhar experiência beijando? Isso não se ganha, né? Experiência. E os pais, muitas vezes, eu sei que para vocês também isso esbarra naquela coisa de dizer assim, e agora, pastor? Né? E agora não, querido. Nós ensinamos vocês desde muito tempo esses princípios. Então, se vocês reciclarem esses princípios dentro da casa de vocês, porque a regra número 1 está em Provérbios capítulo 22, versículo 6, que diz, ensina a criança no caminho. Isso quer dizer, o pai e a mãe dentro do caminho em que a criança deve andar, e ainda quando ela for velha, não se desviar dele. Então você e eu temos a responsabilidade de reciclar princípios, reciclar. Por isso que é importantíssimo vocês, pais, tirarem um tempo de fé no lar para resgatar esses princípios, fazer essas perguntas lá para os seus filhos, para saber o que eles têm de entendimento, a fim de vocês colocarem princípios que sejam adequados àquilo que você recebeu em cursos aqui. Isso é praticar o que você aprendeu. Todos os que já passaram pelo romance Maneira de Deus, nós pais não podemos confiar que só aquele curso já foi suficiente. Porque as situações novas, elas vão acontecendo no decorrer das semanas, as dinâmicas dos meses, da vida vão aparecendo. amplas. Gente, vai sair gente, entrar gente na nossa vida, no nosso meio, no meio dos nossos filhos. Então são situações novas, mas o princípio ele não muda. A maneira como nós vamos replicar isso aos filhos é que faz toda a diferença. Uma sugestão é que vocês nunca vão com o pé na porta. Porque vocês sabem como funciona a paixão, né? No coração. A pessoa, ela se apaixona. Mas isso não é um pecado. Não é pecado. Vocês Isso não é podem natural. tratar isso como um pecado. E é interessante até falar, pode completar, mas depois eu queria falar a respeito de como proceder se o filho receber um bilhetinho, qualquer coisa, uma proposta. Então, não é pecado
e seja com crente ou não crente, nessa fase, principalmente de novos, a gente, nossa, o perfil dessa pessoa é tão bonito, tão bonita, nossa, estou apaixonado, né? Então, vão com calma, vão com respeito, com educação, mas baseando-se na palavra de Deus, porque é assim que a gente ganha o coração dos filhos, e não na ferro e fogo. Hoje nós vivemos numa sociedade que os relacionamentos com o sexo oposto estão muito precoce. Então a gente vê, por exemplo, no nosso país de origem, no Brasil, crianças de 11 anos já tendo relação de namoro. A gente não acredita nesse princípio, ou melhor, no princípio de relacionamento com o sexo oposto a partir dessa idade. A Bíblia não diz nada a respeito. Então nós não podemos proceder nessa direção. Então, qual que deve ser a nossa postura? Não. Mas pastor, eu não consigo segurar. Claro que consegue segurar. Você tem que segurar na oração, no conselho, na persistência. Não pode se acovardar. Tem que ser pai nessa hora. Aí, o que acontece? A filha está recebendo um recadinho. Se você não conversa com ela todo dia, você não vai saber que ela está recebendo um recadinho. Se você não pergunta olhando no olho, você não vai saber. Então, se ela falar, você vai dizer assim, dá um bilhete para mim aqui, eu quero ver o bilhete. Aí ela, não pai, o que você vai fazer? Não vou fazer nada com ele. Aí eu sugiro para você fazer o seguinte, escreve você um bilhetinho para ele. Escreve o pai da garota, fala para ela entregar. Ele fala assim, olha, eu aprecio o seu interesse pela minha filha, mas a minha filha não está à disposição. Ela ainda é a minha filha e eu cuido do coração dela, então eu não gostaria que você tivesse nenhum contato com ela a esse respeito. Vocês devem ser apenas colegas de turma de classe, só. E pede para sua filha entregar. Tenho certeza que isso vai fazer virar notícia na classe e ninguém vai mais ter coragem de mandar bilhetinho para sua filha. Certo? Já apareceu um menino corajoso lá no Brasil, né, para falar com você? Sim, apareceu. Estava tinha começando 17 anos? Você tinha uns 17? Não, 15. 15 anos. Ele chegou Ele chegando, tinha 14. rapaz. O cara chegou chegando. Chegou e falou assim, então, pastor, eu gostaria de falar com o senhor, né? É uma coisa séria. Eu falei, nossa. Quantos anos você tem? Aí ele falou assim, eu tenho 14, estou quase 15. Nossa, o cara tá já um almirante da Marinha Americana. Falei, pois não. E ele me pegou assim, começando o culto para eu não ter condições de argumentar com ele, sabe? Aí eu falei, você sabotou o processo, meu camarada, mas essa escola que você veio, eu me transformei em um doutor. Né? Aí ele disse, não, porque eu quero algo sério com a sua filha. E eu disse, mesmo, rapaz? Deixa eu te perguntar uma coisa. Só fiz uma pergunta para ele. Você ficou bem? Não, ela nem tinha chegado, ela nem sabia que ele ia fazer isso. Aí eu falei assim, me diz uma coisa, os seus pais estão sabendo dessa conversa? Veja bem, pastor, eu gostaria primeiro de falar com o senhor, depois de estreitar o seu relacionamento com meus pais, falar o quê? A segunda pergunta, o que você pode oferecer para você mesmo sem os seus pais? Imaginemos que você não tenha pais, que a partir de hoje seus pais desapareçam. Você tem subsistência para cuidar de si mesmo? Eu disse não. Então lógico que você vai precisar de alguém, porque você não trabalha, porque você não tem uma vida autônoma para cuidar nem de si. Você vai ter condições de cuidar da minha filha? Não está no tempo ainda, querido. Não precisa nem de resposta, foi uma pergunta retórica, né? Aí ele disse, mas eu ainda assim gostaria de propor para ela um voto. Aí eu disse assim, não, ela tem uma aliança comigo. Ele trouxe até já as pulseirinhas do Eu Escolhi Esperar. Eu queria dar uma assim, eu queria fazer um compromisso. Eu escolhi esperar. Eu falei assim, para que espere, querido? Sem pulseira não precisa, espera você terminar a sua faculdade, você tem só 14 anos, espera. Até lá Deus vai mostrar para você N garotas e vai mostrar a vida para você. Talvez não seja a minha filha. Então eu quero dizer para você, não é necessário isso, porque eu tenho uma aliança com ela.
Se você não fez uma aliança com a sua filha, não precisa de muita cerimônia. Separe um tempo, dê um tempo específico para ela. Vou até te encorajar a assistir um filme para você aprender com detalhes a como fazer isso. O filme Corajoso, ou Courageous, né, como diz no inglês. Assista aquele filme, você vai aprender detalhadamente como é que faz para você fazer uma aliança com o coração da sua filha. E repito, o seu filho também precisa de um pai perto dele para monitorá-lo, porque não é só com as filhas, não tem aquela coisa, segura as suas cabras que o meu cabrito está solto, né? Não, porque o seu filho não vai ser um defraudador, o seu filho é um agente de Deus que vai formar uma família segundo o coração de Deus. Então você, pai, precisa também monitorar o coração dele. Amém? Amém. Ok, então nós vamos encerrar essa parte aqui dos filhos. Então sua pergunta, se não foi linda, né? Estava tão bom. Deixamos para fazer o assim, próximo. vou orar pelo relógio. Retroceda agora, né? Agora a gente vai para o nosso terceiro tópico aqui, que é finanças no lar. Ei, meu Deus, hein? Vamos lá, né? Essa pergunta é bem extensa, mas eu creio que é a pergunta final que nos interessa mais, né? Como muda o curso Como Chegar ao Fim do Mês, vendo o Brasil nesse cenário de hoje? E nós, sendo cristãos, estamos preparados para fazer esses novos investimentos para alcançar os nossos objetivos? Então, neste livro, que alguns aqui já fizeram esse curso, né, de como chegar ao fim do mês, o autor ele é americano e ele dá uma palhinha sobre investir em ações, né? E nos Estados Unidos ele fala que 60% da população investe em ações, mas no Brasil isso só acontece em 1% nessa modalidade. Então, a pergunta é para nós, né, que estamos no Japão. Será que esse curso ele continua insistindo em investir em poupança, sendo que até a taxa Selic fica no negativo? Qual a posição dos cursos de finanças em relação à educação financeira nesses dias de hoje, para nós aqui no Japão? É delicado falar de, digamos assim, opções de investimento num curso que não propõe metodologia de investimento, mas propõe o princípio de investir, de poupar, de estabelecer uma estabilidade financeira. E por que eu digo que é delicado? Porque isso é uma questão que precisa combinar personalidade da pessoa que investe, precisa combinar o padrão financeiro dessa pessoa, o histórico financeiro dessa pessoa e, além do mais, digamos assim, o conhecimento nessa área, porque normalmente o padrão mais seguro de investimento é aquele que corre menos risco. Então, logo, a poupança é a mais sugerida, porque a ideia é você não gastar dinheiro, é você poupar dinheiro. Então, quando a gente fala de poupar, a gente entende que é você tirar uma parte do orçamento familiar e colocar para a reserva. Algumas pessoas fazem desta poupança digamos assim, um instrumento de rentabilidade. Então elas não querem perder, elas querem aumentar o potencial do valor que elas poupam. O curso não pode dizer X, A, B investimento, primeiro, porque essas modalidades elas mudam porque o mercado financeiro oscila. Hoje está dando, por exemplo, hoje as ações, tem muita gente dizendo assim, vamos tirar agora, porque senão a gente perde. Algumas outras pessoas estão dizendo, vamos investir agora, porque agora que as ações estão baixas. Mas isso precisa de um consultor financeiro, não é uma situação simples. Outra questão é, se o mercado financeiro oscila e é risco para as famílias, um curso que adota como um padrão essa modalidade de investimento, ele corre o risco até de ser processado.
Porque no curso, passado 10 anos, o livro está escrito. Não dá para ter uma reedição anual. E aí, se você reedita o livro, custa. As pessoas perdem a informação e descredibiliza o material, que fica sempre mudando, né, de versão. Uma hora está assim, outra hora está assado. Então, o que a Universidade da Família emprega em termos de conselho é sempre baseado num princípio e não na metodologia como esse princípio será empregado. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? O princípio é poupar. O jeito que você vai poupar, meu amigo, se você vai poupar em ouro, se você vai poupar em dólar ou moeda estrangeira, se você vai poupar em ações, se você vai poupar em títulos do governo, aí é uma questão pessoal sua. Não é pecado, não é proibido, é até oportuno para quem gosta de emoções, tá certo? Tem uma modalidade, por exemplo, títulos do governo é um pouco menos arriscado, né? Porque você tem um governo. Se você investe em títulos do governo, você vai perder dinheiro. Você não vai ganhar muito, mas também vai perder. Agora, poupança hoje em dia não está dando muita coisa. Então a pessoa precisa ter essa noção, que o dinheiro dela está defasando, ela não está mantendo uma poupança. Ela está perdendo dinheiro se ela deixar parado. Agora isso é de cada pessoa. Tem gente que não gosta de risco. Tem gente que fala assim, eu creio no Senhor, vou deixar o meu dinheiro lá e Deus vai me dar a bênção dele. Mas tem gente que fala assim, não, Deus me deu uma capacidade de entrar no computador, entrar na corretora de valores, e eu vou dividir esse 10 que eu tenho aqui em 2, né? E aí eu vou dividir 2 para um, 2 para um tipo de investimento, 2 para outro, 2 para outro. Se eu perder 2, eu estou ganhando em outro. Enfim, tem pessoas que são mais da área administrativa. Por exemplo, eu sou formado em contabilidade. Eu poderia fazer isso, mas isso dá uma dor de cabeça que você tem que estar sempre na questão de, né, olhar para o dinheiro para não perder o dinheiro de uma hora para outra. Então, se investimento de risco fosse bom, todo mundo faria. Então, por isso é o nome risco, você corre um risco. Então, nesse sentido, o curso não adota um padrão de investimento, mas o princípio de poupar. Tá bem? Não sugere só, não que seja o único meio também. A sugestão que o André Panaswick dá para investimento em ações, porque culturalmente, agora é uma questão cultural, desde do primário, tem aula de educação financeira nos Estados Unidos, assim como na Europa. Na China parece que agora também estão implementando educação financeira nas escolas já a partir do fundamental. Então as crianças já vão com uma cabeça, em Singapura, por exemplo, que é o maior centro econômico do mundo, né? No sentido de tratativas, de contratos, de investimentos, as crianças lá, desde a primeira série, já começam a aprender essa coisa de ação, de ações, de bolsa de valores, né? Elas já começam a ter uma cabeça para investimento. A nossa cultura não, a nossa cultura é de comer e pagar depois. A nossa cultura é cartão de crédito. Então, a pessoa tem um crédito, que é o dinheiro invisível, né? Mas ela não sabe administrar. Então, precisa ter uma escola de como administrar. Ou seja, não gastar mais do que tem para depois investir, né? Então, nesse sentido, é uma situação que a nossa cultura não encara bem isso. Por isso que 1% da nação encara o processo de bolsa de valores, infelizmente. Mas falando de poupança, né? Será que seria justo manter uma poupança tendo contas atrasadas a pagar? Eu vou responder essa pergunta com um exemplo meu, que eu vivi no ministério em um dado momento em que nós não tínhamos recursos, tínhamos os nossos 2 filhos pequenos. Oliver teve digamos assim, uma primeira infância muito complicada, porque a pastora teve mastite. E aí ela não produzia leite materno. Então ele foi para um leite que era o NAN. E vocês sabem que esse bendito NAN é um NAN. Na hora de comprar, né? Você fala, uau, que caro. E o menino tomava 2 a 3 latas por semana, irmão. Era uma lata a cada 2 dias. 2 a 3 latas por semana. Era um bezerro, né? Era um negócio que eu falava, o menino, e não dava leite nenhum, pegava, irmão, dava ninho, desarranjava. Dava leite de bar, que a gente chamou leite de saquinho, desarranjava. Eu Olha, só faltou a gente comprar na cava.
Muita leite de cabra, mas eu acho que também é desarranjar. Foi um propósito até para eu estar contando isso aqui hoje para vocês. Assim, para resumo. Nós compramos e nós tivemos um problema de receita na igreja. A igreja não pôde pagar o salário do pastor. A gente era funcionário do hospital ainda. Sim, é verdade, funcionário do hospital. Nós não éramos ainda do ministério. Seminarista. Isso aí é uma outra história, eu estou contando uma outra história também de dívida. Mas essa situação acarretou numa dívida de cartão de crédito. Porque a gente, naquele desespero de comprar e pagar depois, a gente não conseguiu pagar o total do cartão e entrou naquela coisa do rotativo, né? Crédito rotativo, você paga o mínimo do cartão. Isso é bobagem, você não está pagando nada. Você paga 8%, você paga 10% da fatura, mas no Brasil eles te cobram 8% de juros sobre a fatura. Então você acabou pagando 2% da dívida. Você não está pagando nada. E aí eu pensei, falei, meu Deus, estou numa dívida aqui terrível, eu estou me afundando, não vou pagar nunca. Então o que eu vou fazer? Vou chegar no banco lá e vou tomar uma providência. Vou dizer, olha, vamos parcelar essa dívida, vamos fixar essa dívida, vamos fechar a dívida, fixa o valor em 24 parcelas, porque era essa a opção do banco. Então eu tinha na ocasião, se eu não me engano, era 4, 5 mil reais de dívida. E eu dividi isso em 24 parcelas. Só que, meu irmão, era todo o dinheiro do meu lazer. A gente comia, pagava aluguel, e o dinheiro do lazer ia para pagar a dívida. Roupa para vestimenta, dinheiro para vestimenta, para um lazer, ia para a dívida. O dinheiro que nós tínhamos para lazer era de um. Mas a gente tinha um dinheiro muito resumido, né? E o fato é que quando eu vi as pessoas com presente, eu passei 2 natais, gente, sem dar presente de Natal. Aí você fala, nossa, você foi muito radical, pastor, você é muito radical, você não pode. Meu irmão, vamos entender o seguinte, tá? Eu devo para você. Concorda? Eu devo para você. Aí eu vou ao shopping e eu compro coisas para mim. Eu compro um sapato de Natal, eu compro uma roupa de Natal e eu saio cheio de sacolas lá. Por quê? Porque eu me dei o direito de comprar algo para mim. Eu mereço. Porque eu mereço. Só que na porta do shopping, eu estou saindo, você entrando. Só que você não está entrando para fazer compra, você está entrando para fazer um empréstimo no banco que está lá dentro, porque eu não te paguei. Como é que você se sentiria? Respondeu a pergunta? Então, se você tem um dinheiro na poupança, essa poupança não é tua, não te pertence, pertence ao teu credor. Você tem que pagar. Porque dívida é escravidão. O mesmo contexto de Provérbios 22, versículo 6, que a gente leu até a partir poucos instantes, que falava do ensina a criança no caminho que deve andar ainda quando for velho não se desviará dele. No versículo 7 do mesmo capítulo está dizendo assim: assim como o rico domina sobre o pobre, aquele que pede dinheiro emprestado fica escravo do que empresta. Então dívida é escravidão. Então quanto antes você puder tirar o teu pescoço da corda, pagando o teu credor, melhor, querido. Sai logo da dívida, paga o preço. Conclusão, nesses 2 anos que eu fiquei sem me dar nada, Deus me deu aquilo que a gente queria. Deus me deu comida que eu queria comer. Deus me deu roupa quando eu não tinha. Deus deu presente para os meus filhos que eu não pude dar, nem podia dar, mesmo que tivesse dinheiro que eu poderia dar. Deus deu para os meus filhos, porque eu estava obedecendo a palavra dele. E aí, a partir daquele momento, Deus falou para mim, no dia que eu paguei a última parcela daquele cartão de crédito, Deus me mandou ler a passagem de Deuteronômio, no capítulo 28, e disse assim: tu nunca mais tomarás emprestado, mas dará às nações. Então, meu irmão,
eu de lá para cá, graças a Deus, eu sei que quando eu preciso de alguma coisa, eu não vou apelar para o cartão, eu vou orar, porque Deus vai me dar, Deus vai fazer da mesma forma como me ensinou naquela ocasião. Amém? Então paga a sua dívida e Deus vai suprir a tua necessidade. Aleluia. Obrigada, pastor. Aleluia. Bem, queremos agradecer esse tempo. Então, para finalizar, pastor, com a nossa última pergunta aqui, para nós também, que as pessoas que estão nos vendo ali, né, porque esse vídeo agora vai correr o mundo, né? Qual mensagem de Deus os pastores poderiam deixar para as famílias em todo o mundo nesses dias de aflições? São dias que são muito delicados, dias onde a apreensão toma conta do nosso coração por conta de muitas notícias que se espalham, de muitas notícias que são desencontradas, até fora de contexto, né? Esses dias, por exemplo, nós vimos pessoas que estão lá nos Estados Unidos, outras no Brasil, dando a entender que todas as pessoas estão no mesmo contexto que elas, quando não estão. E acabaram causando prejuízo para nós, porque falaram demais, não é? Aqui no Japão, para vocês terem uma base, nós temos 125 milhões de pessoas. Hoje no Japão, salvo o meu engano, porque esse número pode ter aumentado ou até diminuído, não sei, nós tínhamos pouco mais de 850 casos de coronavírus no Japão. Número de mortos eu não sei, eu não posso afirmar quanto. Mas para 120 milhões de pessoas, pulverizar 800 casos é um número que não é alarmante. É sim preocupante? Sim. É coronavírus, Covid-19? Sim. Mas o governo japonês está tomando medidas que não permitam que as fronteiras tragam mais corona. E os casos estão sendo, digamos, aplicados a situação de isolamento, de cuidado necessário. E aí o que acontece? Se a gente ouve pessoas que não são de órgãos oficiais, a gente pode cometer algum tipo de injustiça e pode também se enganar. Eu não discordo, por exemplo, que deve se lavar as mãos, que deve ter as suas práticas de uso de máscara, não se concentrar em lugares que estejam lá com uma multidão de pessoas, porque isso é razoável, né, pensar. Mas você entrar na onda ou ouvir muito o que se pulveriza na internet, você precisa tomar cuidado, porque de duas uma, ou você vai ficar com um medo que não se cabe, ou você vai entrar em ansiedade, que é fruto também da sombra do medo que te cerca, com o medo do amanhã. É óbvio que as notícias, elas também têm um cunho real, com as empresas parando por conta da precaução em alguns países, não no Japão, porque no Japão não parou. No Japão a empresa não fechou as portas, a empresa não mandou você para casa. Então por isso que eu estou fazendo você entender o contexto, né? As pessoas que estão lá no Brasil, lá nos Estados Unidos, podem achar que nós estamos na mesma situação, mas estamos na mesma situação? Não estamos na mesma situação. E aí o fato é que se a gente entra na ansiedade, a gente não blinda o nosso coração com a mensagem das boas novas de Jesus, que são de esperança, que são de vida, que são do cuidado de Deus, do cuidado que não muda, porque Isaías capítulo 64, versículo 4, diz que desde a antiguidade não se viu com os olhos, nem com os ouvidos se percebeu, Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Filipenses capítulo de número 4, versículo 6, diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, antes façam petições diante de Deus com súplicas e ações de graça, e assim a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes e o vosso coração em Cristo Jesus, justamente para dar a nós confiança necessária para a gente atravessar esse momento. Porque o que vai adiantar a gente ficar só com notícia pessimista, só com notícia de que vai vir uma onda, como outro dia eu estava vendo, gente infeliz, gente que está em outro país e está torcendo para que o vírus se alastre aqui, para dar um colapso nas empresas. Só que no Brasil, você está perto de parentes, no Brasil você tem alguém que pode te ajudar lá. No Japão, um dia parado de trabalhar, você entra em colapso financeiro.
Porque você perde um bom subsídio de salário, perde ou não perde? Então, gente infeliz, dizendo que vai vir uma segunda onda, eles não sabem que o vírus está... Ô, irmão, não, a gente não pode, quanto pior, melhor. Não pode pensar assim, isso não é pensamento produtivo, não é pensamento razoável, não é pensamento de fé, amém? Então a mensagem que eu posso dar para as famílias é para que, primeiro, não entrem na onda das notícias, porque as notícias muitas vezes podem ser fora de contexto e desencontradas. Segundo, se atualizem nos órgãos oficiais, mas não deixem, sobretudo, de se apegar com Deus, porque o único que pode dar respostas frente àquilo que nós não sabemos, porque Ele mesmo diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que vocês não sabem. Então você está sem resposta? Eu também. Qual que é o melhor caminho? É a gente ficar sendo bombardeado pelo que diz a internet? Não. Vamos para a Bíblia Sagrada. Vamos orar, vamos clamar a Deus e vamos nos alimentar daquilo que é esperança. E aí eu finalizo a minha fala. Como é que a gente pode se alimentar daquilo que nos traz esperança? Só observar o potencial que Deus tem de fazer milagre. Olha para trás e vê quantos milagres você já viveu. Vê quantas situações caóticas que você já enfrentou e que Deus não te abandonou. E começa a me lembrar e contar isso. Ao invés de você falar de coronavírus, ao invés de você aumentar o potencial do medo, começa a falar dos milagres que você já viveu. Porque pela Bíblia, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo de número 22, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Mas o 21 diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ou seja, as misericórdias de Deus. Quantas vezes Deus não teve misericórdia de nós? Nós aqui no Japão vivemos 2009. Quem é que viveu 2009, se não nós aqui no Japão? Não é? Onde a crise pegou forte depois dos Estados Unidos. Quem é que viveu 2011, se não nós aqui no Japão, depois daquela tragédia que nós vivenciamos do terremoto e do tsunami e do acidente nuclear que tivemos? E Deus não nos sustentou? Quem aqui não viveu a gripe suína? Né? A época que eu cheguei um dia na igreja, todo mundo estava de máscara, só o pastor que não, porque não dava para falar. Né? E nós sobrevivemos H1N1, que foi também um pandemônio. Aquilo não foi nem pandemia, foi pandemônio, né? Porque, meu Deus, era um negócio terrível. Então, diante disso, metade da igreja ficou com H1N1. E nós sobrevivemos, gente. Nós sobrevivemos. Então, Deus não nos abandona. Então, é isso que eu quero deixar claro para todos vocês. Amém? Podemos orar por vocês? Glória a Deus. Ficamos felizes, viu, de fazer esse primeiro papo de família, né? E quem sabe no próximo a gente não vai ter mais esses burburinhos todos de fica em casa, não fica em casa. Olha, aqui, querido, é Japão, tá bom? Nós temos no estado 4 casos. 4 casos que estão sob isolamento e está tudo bem. Isso já fazem mais de 10, pelo menos 10, 12 dias. Acredito eu que se o governo não tem dado ordem para os postos de trabalho deixarem de funcionar, os mercados fecharem, departamentos públicos fecharem, é porque nós como igreja podemos congregar. Se isso acontecer, meu irmão, nós não temos dúvida de que vamos obedecer às autoridades. Tudo bem? Então, se alguém disser para você, olha lá o coronavírus está bem longe de lá, meu filho. Lá tem a graça de Deus, lá tem a esperança do Senhor. Amém? Põe a mão no teu coração assim. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar a nossa total, completa dependência do Senhor. Queremos te agradecer por esse papo de família. Senhor, aquilo que nós não conseguimos responder, seja por conta do tempo, ou seja por conta, talvez, da nossa limitação, que o Teu Espírito encontre esses corações e que nos permita, Deus, até no mês que vem, nós temos respostas que deem embasamento bíblico, como eles trabalharem com essas questões de uma maneira que agrade o Senhor. Nós fizemos essa reunião, nós fizemos esse encontro, este evento do Papo de Família, sobretudo para glorificar o Teu nome,
incentivando as famílias a buscarem o Senhor para receberem os princípios da Tua palavra. Nós estamos dispostos a praticá-los. E nos ajude, por favor, Senhor. Nós oramos, Pai, por esses homens, para que o Senhor os abençoe agora, dando a eles total compreensão da Tua palavra, dando a eles, Senhor, poder do Espírito Santo, autoridade no nome de Jesus para guiarem o seu lar. Em nome de Jesus, chama a atenção deles, sensibiliza o coração desses homens para atentarem para suas famílias, para se aproximarem de suas filhas, de seus filhos, para darem tempo em casa, sobretudo para a família, não estarem apenas presentes em casa. Nós te amamos aqui, Senhor, a Tua pessoa, Espírito Santo, para conduzir-nos como homens, porque nós não aprendemos tudo a respeito de sermos maridos, não aprendemos tudo a respeito de sermos pais, não aprendemos tudo a respeito de sermos homens, e nós estamos aqui, Senhor, quedados aos Teus pés, para aprendermos esta palavra, aprendermos como fazer. Nós quebrantamos o nosso coração e nós declaramos: não sabemos, precisamos do Senhor. Então eu abençoo estes homens em nome de Jesus. Aleluia. Também abençoo as mulheres, Amém, meu Senhor. Senhor. Eu oro Por para que favor, todas Pai. elas recebam agora Toca, Deus. o ânimo do Teu Espírito Faça, Santo, as forças, libera, a Senhor. alegria desse Ajude. casamento, a alegria da maternidade, Jesus, a alegria Pai. de ser a dona de casa, a alegria de ser a funcionária daquela fábrica. Em nome de Jesus, meu Senhor, eu oro para que a alegria de ser serva de Cristo Jesus venha, venha com intensidade. Faça, Espírito nessa Santo hora. de Deus, são mulheres valorosas, Por favor, mulheres esforçadas, trabalhadoras, abençoa, honestas, mulheres cheias de libera, vida. Senhor, Então, uma Senhor, eu palavra oro de para que o vida Teu sobre Espírito ela. as encontre agora, em nome de Jesus, e estabeleça a Tua vontade sobre elas, como o Senhor deseja que elas sejam dentro de Amém. casa, fora de casa, no seu trabalho, com seus filhos. Fale com elas, Senhor, assim como o Senhor já tem falado com os homens. Eu oro pelos adolescentes, pelos jovens, pelas crianças, para que sobre eles agora venha o temor do Senhor, em receber os princípios da Tua palavra e não desonrarem o Senhor, em não teimarem contra a Tua palavra e não provarem o Senhor. Meu Deus, sabemos que o mundo, ele sempre tenta os nossos filhos a saírem dos Teus caminhos, mas nós oramos para que o Senhor cele essas vidas, cele a mente deles agora, com a mente de Cristo, em nome de Jesus. Eu clamo ao Senhor para que todos os filhos consigam se sujeitar aos seus pais, se sujeitarem à autoridade suprema que é Deus, e não vacilarem os seus pés, não se enveredarem pelos caminhos da injustiça. Meu Deus, traga de volta aqueles que já estão fora. Pedimos que o Senhor restitua a vida desses e dessas que um dia já fizeram parte do corpo de Cristo, agora retornarem ao padrão do Senhor, a terem saudades de Ti, as saudades do primeiro amor, Senhor. Em nome de Jesus, oramos pelas famílias que agora também estão sofrendo com esse vírus, meu Deus. Nós clamamos agora que o Senhor intervenha em todos os países da Europa, todos os continentes que estão sofrendo, estão gemendo com essa epidemia, Senhor. Em nome de Jesus, nós clamamos, Espírito de Deus, nós não sabemos o propósito do Senhor para todas essas coisas, mas nós sabemos que o Senhor tem o tempo do fim, o Senhor tem o tempo do fim, e nós pedimos que todos aqueles que estão acamados, que estão nas UTIs, hospitais, estão, Senhor, com os primeiros sintomas, Senhor, guarde a vida deles, que a mortandade seja cessada agora, em nome de Jesus. Nós clamamos em especial pela Itália, Senhor, que está agonizando, Senhor, quase que mais de 500 pessoas por dia estão morrendo naquele país. Nós pedimos, Senhor, cessa a mortandade naquele lugar, embora, Senhor, o Império Romano tenha trajado uma força contra o
saúde, de resistência. Aumenta a nossa imunidade, Senhor. E do que depender de nós, que sejamos sábios e prudentes, cuidando de não pegar friagem, de não ficar provando o Senhor, quanto a essas coisas, meu Senhor. E nós pedimos que o Senhor vá conosco para casa agora, nos proteja. Agradecemos por todos que vieram aqui. Amém. Senhor, prestigiar esse evento, que é de retorno a eles mesmos. E Senhor, amanhã todos cheguemos com uma expectativa do céu, de nos alegrarmos na tua presença. Porque enquanto podemos ter as portas abertas desse templo, Senhor, nós vamos aproveitar as oportunidades. Porque a tua palavra diz que nós devemos aproveitar enquanto é dia. E nós estamos aproveitando, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai e as consolações do Espírito Santo protejam e guardem a vida de todos. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu fazer um agradecimento especial aqui aos nossos coordenadores de família aqui da igreja que prepararam essas perguntas com carinho também, esse cenário todo aqui. Nós louvamos a Deus, viu, por eles. Então, obrigado, queridos, obrigado de coração. E o mês que vem, não se esqueça, terceiro sábado, temos aqui uma nova série de perguntas no Papo de Família, tá bom? Vamos lá, vamos fazendo virar notícia e você pode continuar mandando suas perguntas para o casal. Nós estamos aqui à disposição para respondê-las, tá? Vamos em paz, Deus abençoe.